E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse treinamento de hoje, a gente vai aprender como configurar os auxiliares dentro do W8, que aqui dentro do W8 nós chamamos de composição. O que seria composição? Né? É o profissional principal executando um determinado serviço e dentro desse determinado serviço ele tem um profissional que o auxilia. E dentro dessa composição, o profissional principal ele vai repassar uma parte da comissão dele para comissionar o auxiliar que o auxiliou no procedimento, tá? Então a gente vai aprender aqui nesse treinamento aqui como configuramos isso no W8, tranquilo? Então, o primeiro passo, pessoal, a gente vai lá nas atividades geral dos profissionais, né? Então a gente vai aqui em principal, cadastros profissionais, atividade geral. Eu vou puxar a tela aqui para o lado para vocês poderem verem. Vou selecionar um profissional aqui que vai ser o profissional principal, tá? O que executa o procedimento, tá? Vou colocar aqui teste, nosso profissional teste. E o serviço que eventualmente ele tenha um auxiliar, vamos escolher aqui a coloração longa, tá? Porque aí fica mais fácil da gente entender. Então, achei aqui a coloração longa. Aqui esse profissional teste ele recebe 55% pela atividade da coloração longa. E se vocês observarem aqui, ó, nessa coluninha aqui, chamada comp, que é de composição, ó, quando eu paro o mouse em cima dela, ele fala, a coluna para definir se a atividade tem ou não composições, tá? Então, como que vocês vão definir aqui? Vamos imaginar o seguinte cenário, que o profissional teste executa a coloração longa e repassa 5% da comissão dele para o auxiliar. Então, o que, que a gente deve fazer? Aqui nesse onde está escrito não, a gente clica, pressiona F2 no seu teclado, tá? Ó, irá abrir aqui essa tela aqui, né? Profissional teste, qual que é o serviço? É coloração longa, perfeito? Aqui nesse campo serviço, a gente vai clicar em pesquisar e vamos selecionar aqui, ó, auxiliar, tá? Então, vamos transferir. Qual é o tipo de comissionamento? 99% das vezes, né, pessoal, é percentual. E quanto que eu vou repassar para esse meu auxiliar quando o profissional teste executar a coloração longa? 5%. Perfeito? Aqui também o W8 ele te flexibiliza, ele te pergunta da onde que você quer tirar esse valor. São 5% de ambos, tanto da parte do profissional teste quanto da parte do faturamento da empresa? Seria somente da parte da empresa? Ou seria somente do profissional? Na maioria das vezes é o profissional que paga, né? Porque o profissional solicita auxiliar e ele repassa uma parte do comissionamento dele do serviço para o profissional auxiliar, perfeito? Então, fica assim a configuração, pessoal. Para cada serviço que tiver auxiliar ou tiver a incidência de ter um auxiliar, vocês têm que vir aqui na coluna composição e selecionar o F2 para poder fazer essa configuraçãozinha aqui, tá? Lembrando que vocês podem criar também serviços auxiliares complementares, tipo auxiliar 1, 2, 3, 4, com comissionamentos diferentes também. Vamos supor que eu tenho um auxiliar de 5%, de 10%, de 15%. Então eu posso utilizar esses campos aqui para poder fazer um desmembramento disso e abrir o leque de possibilidades de auxiliares também. Vamos supor que é 2 auxiliares que eu tenho nesse serviço, né? Então eu posso ter o auxiliar 2 aqui com as mesmas configurações do auxiliar principal ou não. Eu posso colocar parâmetros diferentes aqui para comissionamento. Perfeito? Então, aqui no profissional principal, tá ok. A gente habilitou o serviço auxiliar para coloração longa. Perfeito, pessoal? Então, a gente vai dar um pronto aqui, confirma as alterações da composição, confirma. Está configurado. Então, vou dar um pronto aqui e confirmar. Agora, eu preciso habilitar o profissional que é auxiliar. Então, aqui nesse treinamento, nós vamos usar esse profissional aqui, ó, chamado administração, tá? Então, eu vou selecionar aqui o serviço auxiliar e aqui, pessoal, pasmem, né? Não fiquem assustados. Aqui eu vou deixar como 100%. Aí vocês vão perguntar, mas poxa, o meu auxiliar, ele recebe 5% lá do profissional teste, né? Não foi a configuração que a gente fez anteriormente? Por que que eu estou colocando 100% aqui? Por quê? Porque o profissional administração que vai executar o serviço auxiliar,
ele pega 100% daquela composição que a gente fez lá no profissional teste, no serviço coloração longa, lembram? Então, basicamente, para dar certo o nosso desmembramento de comissão para o auxiliar, eu devo deixar como 100% aqui, tá? Essa é uma regra bem importante. Não pode colocar 5% aqui, porque senão você vai pegar 5% lá da composição, entenderam? Então, deixem como 100% aqui, porque no final lá do cálculo do W8, quando você indicar que o administração foi o profissional auxiliar principal, ele vai comissionar os 5% certinho para o profissional auxiliar, tá? Aqui no campo agenda, como auxiliar é um serviço que a gente não agenda, né? Pode deixar como não, tá bom? Tempo aqui também não é relevante, então a gente vamos dar um pronto, confirma as alterações da administração, confirma. Vamos ver como que a gente lança lá na agenda, pessoal? Vou entrar aqui na agenda do W8. Vou puxar a agenda para cá. Só para a gente poder fazer um teste aqui, tranquilo? Então eu vou agendar aqui qualquer cliente, tá? E vou colocar aqui justamente a coloração longa, tá? Coloração longa. Perfeito. Já vou abrir a fichinha aqui pra gente. Tranquilo. Abrir o nosso caixa. Perfeito, ó. Lancei a coloração longa aqui. Vou clicar aqui em cima, vou dar um pronto. Olha o que ele aparece. Ele está te perguntando quem é o profissional habilitado para fazer o serviço auxiliar. Então, lembrando, aqui foi o profissional teste, né, que faz a coloração longa. E a gente habilitou qual profissional lá, pessoal? O administração, né? Então, o W8 está te perguntando aqui quem foi o auxiliar dessa coloração longa que o profissional teste está executando. Então, vocês vão clicar aqui, vai aparecer todos os profissionais que estão habilitados para fazer serviço auxiliar, tá? Então, vou selecionar aqui o administração, que foi o que a gente habilitou anteriormente, tá? Vou dar um pronto, confirma os dados da composição, confirma, prontinho. Ó, já tenho aqui a minha composição feita já, ó, ele já desmembra os valores aqui, tá? Coloração longa, o profissional principal que executou e o auxiliar da coloração longa, que é o profissional administração, tá? Então ele também já faz as divisões de valores de serviços aqui de cada um, tá? Então eu vou fechar a fichinha aqui agora, a gente vai quitar, vamos quitar no dinheiro mesmo. Perfeito, a gente tem nossa fichinha quitada aqui. Vou só confirmar aqui, 72249. Vamos ver como ficou a fichinha? Comissões, consultas, fichas, 72249. Perfeito. Então, aqui, ó, detalhes do pagamento, eu vou clicar aqui, aqui ele desmembra, ó, os 5% da composição, tá? Para o auxiliar, e o pagamento aqui, os 55% do profissional principal. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o treinamento de composição. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte, tá bom? Até o próximo treinamento. Até mais.